Hoje vamos falar sobre programas de gênero e diversidade em ambientes corporativos e sobre a Lei Federal de Reserva de Vagas nos concursos da administração pública direta e indireta para pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Sobre esses assuntos, eu converso com a historiadora, pesquisadora de relações de gênero e raciais e ex-secretária de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, Vânia Santana. Vânia, é um prazer enorme te receber aqui. Prazer é meu. Muitíssimo obrigado por ter aceito aí o nosso convite. E para a gente começar o nosso papo, vamos assistir esse vídeo. Essa iniciativa nasceu mais ou menos há uns 6 meses, entre eu, Eduardo, Vânia, Giovanni e Galvão, e a gente resolveu fazer dessa discussão uma campanha, porque a gente entende que é muito importante que toda a população saiba dessa possibilidade, desse outro instrumento, né, de ação afirmativa, que é um instrumento estratégico porque possibilita que a população afro-brasileira acesse o mercado de trabalho através de concurso público, ou seja, é uma lei que reserva em média de 20% de cotas para a população negra ingressar no mercado de trabalho nos organismos públicos, tanto federal, municipal, estadual e também a economia mista. A importância de uma campanha como essa está relacionada à contínua luta que nós temos no Brasil para instituir as políticas de ação afirmativa, né? Para produzir iniciativas de inclusão da população negra e nos processos no mercado de trabalho, na gestão na gestão pública, né? Ao longo dos próximos anos, muitos concursos terão que ser abertos, sobretudo na esfera federal. Eu trouxe um dado aqui que nem é tão antigo assim, é de 2014. Em agosto de 2014, o governo federal publicou no Diário Federal uma relação de cargos vagos que existem na estrutura do governo federal, dos órgãos federais, das secretarias, dos ministérios como um todo. E o número é extremamente representativo e demonstra exatamente essa questão dessa carência de pessoal. Há hoje 223.120 cargos vagos em 24 ministérios e na Presidência da República. Ou seja, Lei 12.990 de 2014, essa lei ela foi questionada a constitucionalidade dela, né? E agora, recentemente, o STF declarou essa lei constitucional. Uhum. E aí? Qual é a importância da gente estar trilhando nesse processo aí? Bom, primeiro agradecer mais uma vez. Falando do processo, a coisa mais bacana é dizer que isso é uma conquista nossa, né? A Lei 12.990 é uma conquista das organizações do movimento negro, das mulheres negras, em busca dos seus direitos. E mais a forma de afirmar que política de ação afirmativa é efetivamente uma estratégia adequada a garantir direito da população negra. Necessária, então, né? Necessária, e os dados relacionados à educação, ao acesso ao ensino superior, já demonstram isso, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, a importância da lei é que ela é decorrência do Estatuto da Igualdade Racial. Uhum. Ela trata de um assunto emblemático, que é o acesso ao mercado de trabalho, da administração direta e indireta. E como indireta, nós estamos falando dos grupos das empresas públicas, né? Aquelas de economia mista ou não. Estamos falando, por exemplo, no caso de uma Petrobras, uma Eletrobras, e no caso dos órgãos diretos, um banco central. As fundações, autarquias. As fundações, as autarquias e a administração direta. O mercado do banco vai do Banco Central
ao Ministério da Agricultura. Ou seja, é forçar o Estado a tomar a medida necessária para restituir à população negra aquilo que lhe é de direito. O Estado assumindo a responsabilidade direta por algo que, durante muito tempo, temos insistido nisso. Então, essa é o estratégico, é você abrir o mercado de trabalho. Porque quando eu vislumbro a possibilidade de colocar qualquer profissional da área de saúde ou administração no Ministério da Saúde, eu dou um resultado. E no Banco Central eu dou um outro resultado. Mas o que importa é você forçar a administração pública, direta e indireta, a ter diversidade racial. Por que essas políticas de ação afirmativa para negros e negras no Brasil encontram tantas resistências? Essa lei, por exemplo, ela teve a sua constitucionalidade questionada. Isso. Não, o assunto da hora no nosso ativismo, né? É não reconhecer que o país é um país que discrimina pessoas por esse seu histórico fundamental, ter sido escravizado. É uma profunda resistência da sociedade brasileira em criar mecanismo que supere a situação de discriminação. Eu acredito que nós tenhamos feito um trabalho extraordinário para um grupo que não tem dinheiro, recursos efetivamente para mudar mentalidades. Eu acho que, e as pesquisas já demonstram isso, nós avançamos muito no sentido de fazer valer ou botar por terra o fato de que o Brasil vive uma democracia racial. Eu acho que essa etapa do debate está minimamente controlada. Mas as resistências por políticas de ação afirmativa demonstram para a gente que nem tanto. Porque não se acredita em situações de discriminação, acham que nós estamos inventando coisa, vendo coisas que de fato não existem, quando nós sabemos exatamente que elas existem. Acesso ao mercado de trabalho para a população negra é uma realidade. Não sempre se atribui ao fato de não termos escolaridade. Não é verdade. A população branca não tem muito mais escolaridade que a população negra para dizer que deve ter acesso a todos os postos de trabalho. Ao contrário. Aliás, diga-se de passagem, um dos problemas que o Brasil tem da sua produtividade diz respeito justamente a isso. Nós não temos uma população branca suficientemente qualificada para fazer com que o mercado de trabalho se demonstre mais produtivo. Isso é um fato. Nós temos nos conformado com alguma coisa em 15%, 16% de população brasileira adulta ativa com nível superior. Não, você não move um país com 14% da população com nível de graduação, ou nível técnico, nível médio. Então, esse é um debate muito importante, né? No sentido de que nós temos uma proposta de país, nós temos uma proposta de inclusão. Esse país tem muito problema com propostas inclusivas. Todo o debate em torno da resistência às cotas nas universidades foi exatamente isso. Em 2014, e é importante... Você acha que a gente tem uma classe média brasileira que não consegue admitir a possibilidade de perder alguns privilégios? Tem a ver com os setores médios, mas muito. Mas tem a ver com a elite, que nunca conseguiu produzir nada inteligente para uma verdadeira inclusão. As forças políticas, né, a ordem de comando... Bom, a gente podia até dizer que é um pouco natural, né? Um país que levou mais de 7 décadas para decidir por abolir a escravidão. E quando o faz com 2 parágrafos e 14 palavras. Nada. Um instituto, como a escravidão, de 3 séculos e meio, que se transforma em 2 parágrafos. A República, o que nós herdamos, o que nós temos hoje como herança, como República, ela é invadida por fazendeiros descontentes com aquilo que seria eminente.
o último país a abolir a escravidão. Essa é a nossa república. Nossa república é a república de fazendeiro. É a república que produziu, por exemplo, política clara de embranquecimento, o tal do decreto 528, que organiza em 40 parágrafos muito bem detalhados como vai subsidiar a imigração de mão de obra migrante, estrangeira, europeia, deixa isso muito claro. Os subsídios são de todas as naturezas, de toda a natureza. Pagamento de passagem para cada faixa etária, vantagens das companhias de navegação, subsídio à construção de vias dentro das fazendas, aquelas que incentivam, aquelas que abrigassem 200, 300 e 500 famílias de imigrantes. Começamos assim. A nossa liberdade começou desse jeitinho. 4 parágrafos, 14 letras para a Lei Áurea e subsídio à população imigrante europeia com 40 parágrafos. Com uma série de recursos, rúbricas para tudo quanto é lado. Vai dar certo? Não tem como dar certo, entendeu? Então, um país que tem problema de inclusão desse grupo, porque para os demais grupos isso tem sido regiamente orquestrado. Talvez seja por isso que a cota para negros tenha causado tanto barulho, né? Um país que trabalha com essa dinâmica de cotas desde sempre, e aí quando a cota é uma cota para corrigir a desigualdade entre negros e brancos, e aí essa cota vira um problema, e um problema muito sério. Então, na verdade, você descreve para a gente de onde vem isso, né? Esse pensamento, essa origem. Ou seja, a gente ainda está parado muito no mesmo lugar, né? Eu diria que quem está parado também é o pensamento, esse tipo de pensamento, porque o século XXI não vai atravessar desse jeito, há a menor chance desse modelito dar certo. O país resolve isso com mais inclusão, ou ele não vai para frente. Aliás, mostrou-se ineficiente, né? E eu acho que a gente tem que demonstrar que nós não temos compromisso com essa ineficiência. Eu gosto muito dos últimos números relacionados à população, aos estudantes que estão formandos. Pra você ter uma ideia, em 2014, dados da Associação ADIFES, que é a Associação de Reitores das Universidades Públicas no Brasil, lançou um estudo muito interessante. Dados de 2014, dos formandos daquele ano, 446 mil eram estudantes declarados pretos e pardos. Isso representa alguma coisa em torno de 46% dos formandos naquele momento. Em 2003, eram 160 mil, e isso correspondeu a alguma coisa em torno de 30, 31, 36, vou errar de pouco, mas enfim, 160 mil. O que acontece? Nós tornamos as universidades públicas mais inclusivas e também as universidades privadas. E demos a oportunidade para muitos, porque 15 anos atrás ninguém discutia que um aluno que estudou no colégio público deveria ter o seu direito a acesso à universidade garantido. Pois é, e isso é fundamental para que esse país vire uma nação, porque é impossível, né, ser uma nação excluindo mais de 50% da população. Gente, assim eu vou para o intervalo, mas eu garanto que é jogo rápido. Já já a gente está de volta.